Tite. E o Tite tá agora batendo no boca com o Riquelme. Eu cheguei a ouvir um fala muito aí, não? Aconteceu. Um fala muito, Exatamente. Foi o Tite que falou pro Riquelme ou o Riquelme que falou pro Tite? Nenhuma dúvida. Foi o técnico. Cobrança do Alex, bola lá pra dentro da área, tentou desvio, Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Emerson! Sobrar pro Emerson, que ajeita no peito e manda pro fundo do gol. Foi tranquilo, foi decisivo, foi artilheiro Emerson, camisa 11. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. O quarto gol do Emerson na Libertadores. O gol na final. Aos 9 minutos, o torcedor do Corinthians comemora a abertura do placar. O cara tem estrela também, é decisivo. O Boca agora vai ter que partir para o campo de ataque. Tira Ralf. Chega a 4 gols e é artilheiro do Corinthians junto com o Danilo. O Emerson na Libertadores. Na bola parada, viu a ironia? O Riquelme fez a falta. O Riquelme bateu boca com o Tite. A bola sobrou para o Emerson, que agora tomou uma pancada mais forte. Chegou levantando o Caruso, o amarelo dele. O time do Boca vai perder a cabeça. Vai ter gente expulsa. Olha o pontapé que deu. É só botar a bola no chão que eles vão ser expulsos. E a estratégia do Riquelme com 9 minutos já era, Casagrande. Já era. E o Arnaldo tem total razão. É o momento do Corinthians matar o jogo. Tem que ir pra cima agora, jogar em cima deles, jogar individual, jogar em velocidade. Não vai ter jogador expulso, o Corinthians vai fazer o segundo gol. O Corinthians agora tem que ir pra cima, mostrar que ele manda em casa. Porque eles estão nervosos e estão levantando o adversário na pancada. O Pacaembu enlouquece. Vai para mais uma cobrança de falta o time do Corinthians. Outra vez o Alex, agora ele rolou, tocou a bola pro Fábio Santos. Põe a bola no chão o Corinthians e toca. Danilo segura, gira, chama a falta. Ela não veio, dessa vez a marcação foi firme, foi na bola. Domina Riquelme, posição legal do Monchi. Defesa do Corinthians volta, tenta e consegue atrapalhar o Monchi. Agora sem ilusão, né? O time do Boca sentiu o gol, tava querendo cozinhar o segundo tempo. Mas é um time escolado. Isso que essa opinião do Casa, Caio, de partir logo e com os cuidados necessários, vai tomar gol de contra-ataque à frente do placar. Mas uma pressão agora pode ser o jogo. É lógico, o estádio incendiou. Está sentindo o bom momento do time. E é jogo no Sheik. O Sheik é rápido, o Sheik é driblador. Vive uma fase fantástica, deu assistência do gol na semana passada contra o Boca e tá bem na partida. Bola pra ele. E teve a tranquilidade daquela bola brigada, né? Pra fazer o gol. Marcou e bateu. Vem Fábio Santos. Aí a bola cruzada e o corte feito pelo Clemente Rodrigues. Vai pro chute a gol, Alex pega firme o goleiro. E o Danilo, também decisivo nessa Libertadores, foi no gol. E a gente vai mostrar daqui a pouco pra ver se ela ficou na briga ali e ele dá um calcanhar na bola, deixando o Emerson na cara do gol.
se foi de propósito, se foi sem querer o passe a essa altura. Eu achei que foi consciente. Foi consciente. Não, a Foi posição meio, que ele tocou, né? foi meio um calcanhar, mas ele direcionou a bola pro Sheik. Cartão amarelo pro Jorge Henrique por essa falta aí. Faz a falta Jorge Henrique, toma cartão amarelo. A tendência é o jogo esquentar cada vez mais. A torcida já está incendiando. Dentro do campo, o Corinthians vence por 1-0, o gol do Emerson. O Boca precisa do empate. Vai usar toda a sua malícia para tentar. Corinthians não pode pegar pilha. Tem que botar ele pilha no jogo lá no campo de ataque. O lance é perigoso. Vai para a cobrança de falta o time do Boca. Não para de cantar o torcedor corintiano. Riquelme. Olha o desvio de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Foi só tiro de meta. E ainda me parece ter havido um impedimento aí. Tem impedimento. O Jorge Henrique, os jogadores do Corinthians todos, mais enfaticamente o Chicão e o Alessandro, foram conversar com o Jorge Henrique, que deve estar nervoso, irritado com alguém, pedindo calma. O torcedor comemora 1-0. A bola vai sobrar para o goleiro Sousa Silva. Jorge Henrique disse aqui pro Tite, levei outra cotovelada, ele calma. Sabe, quando repetiu o gol, repare se a torcida se a defesa do Boca não ficou com a impressão, ou imaginou que seria impedimento. Eu aqui da reta tive a impressão que a defesa dá uma certa parada do lance. Achou a torcida, a defesa que o Emerson estava à frente. Exatamente. Não pareceu, o Arnaldo vai falar daqui a pouquinho. Agora podemos mostrar o gol. Tinha um jogador do Corinthians em posição de impedimento, mas a bola foi pro Emerson na ponta esquerda que estava legal. Você vai ver na repetição que tinha um jogador do Corinthians. Ó, a falta cobrada, o Jorge desvia. Ó o Danilo. Dá um toque pro Emerson. E aí o Emerson com muita tranquilidade domina e bate. A imagem lateral do impedimento, que daqui a pouco a gente pode mostrar, era o Paulinho que estava em posição de impedimento, mas a bola foi pro Emerson. Portanto, o gol foi legal. 15 minutos. O Corinthians vence por 1-0. Vitória dá o título ao vencedor da Libertadores 2012. Bola do Danilo chega no Alex. Paulinho, Jorge Henrique. O experiente Boca sentiu o gol, hein? Jorge Henrique toca atrás pro Alex. Vai prendendo bola. A marcação do Boca dá espaço. O Corinthians toca. Vai arriscar o Danilo. Jogou ela para dentro da área. Conseguiu fazer o corte do Schiavi. Ela cai no peito do Somoza. Erviti. Vem o Ledesma. Riquelme fica mais à frente. Ledesma toca de novo com o Erviti. O Clemente Rodrigues disparou. O juiz marcou a falta cometida no meio-campo pelo time do Corinthians. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de Gabriela. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Que vai, claro, falar bastante da decisão da Libertadores. Toca a bola, Clemente Rodrigues e Schiavi. O Corinthians agora espera no campo de defesa. Aí se apresentou o Riquelme. Tocou bem a bola pro Monchi. Lá na direita, Ledesma. Cruzamento perigoso. Cássio vai lá em cima. Como a gente se liga em você. Skol já é redonda. Imagine por controle remoto. Toque de cabeça do Jorge Henrique. Jorge Henrique está controlando a irritação. Já reclamou de umas 2 ou 3 cotoveladas. Clemente Rodrigues tenta. Chegou o Chicão e ganhou na arremesso lateral. Domingo tem um esporte espetacular, logo depois da Fórmula 1, que a Globo começa a transmitir 20 para as 9, 9 horas a largada, depois tem o Auto Esporte e na sequência o esporte espetacular, com todos os bastidores da final, com as câmeras junto aos torcedores, todo o clima, todo o ambiente. Olha o time do Corinthians partindo. Alex. Eu não sei se ele ficou esperando a bola, esperando demais a chegada do Emerson. Ele demorou com ela. O esporte espetacular também vai mostrar mais um capítulo
dos 10 anos do pentacampeonato da seleção brasileira e um especial sobre Fla-Flu. Tradicionalíssimo Fla-Flu, completa domingo. 100 anos de Fla-Flu. 100 anos de Fla-Flu. Tá aí o objeto do desejo, a taça de campeão da Libertadores. Desde 1960 é disputada a Libertadores. 22 vezes a Argentina, 15 vezes o Brasil, os dois maiores campeões. Eles ainda têm uma bela vantagem. Corinthians, nesse momento, vai dando o 16º título para o futebol brasileiro e se tornando o 9º time do Brasil a conquistar a taça. Lançamento feito pelo Caruso. Santiago Silva, Riquelme, protege e fica com ela o Cássio. Pois não. Logo depois do gol do Corinthians, o técnico Júlio César Falcioni pediu para os jogadores intensificarem ali o aquecimento. Aí até agora não tinha chamado ninguém. Acaba de chamar o Svitanik, número 20, um atacante de velocidade, vai entrar daqui a pouco. Está conversando com ele. Semana passada lá na Bombonera, ele entrou e entrou também o Viatri, né, que foram os personagens daquele lance no final do jogo. O Viatri acerta a trave e o Svitanik erra no rebote. Tá aí pronto para entrar. Svitanik, camisa número 20. Entra daqui a pouquinho no time do Boca. 19 minutos. Toca a bola o time argentino. Recebe Ledesma. Tentou a jogada individual. Já perdeu a bola. Despacha. Joga para longe Leandro Castan. Fica sem opção o goleiro. Só tem o zagueiro. A bola lançada para o campo de ataque. Chegou no Mochi. Alessandro voltou no Santiago Silva. Briga o Corinthians. Faz embaixadinha o Leandro Castan. Ficou no chão, Emerson queria falta. O juiz mandou seguir. Bom, em termos de pancadaria de pontapé, deu uma acalmada no jogo. 20 chegando. Riquelme, bola para a área, Santiago Silva matou no peito, lance perigoso, Chicão afasta. Voltou a bola, tentou o Riquelme, tomou dele o Alex. A posição do Emerson é boa, ele recebe. Disparou o Paulinho para chegar dentro da área. O Emerson segura, toca. Essa é a paciência corintiana, a frieza, uma das marcas do time na Libertadores. Não foi para decidir sozinho o Emerson. Agora fez uma graça ali na frente do Clemente Rodrigues. O Mauro chamou a atenção do lance por impedimento. Dá uma olhada agora, Arnaldo, com a câmera que mostra a posição dos jogadores. Ó, vem a bola, desvia o Jorge Henrique. Tem o jogador do Corinthians mais à frente. Quando o Danilo toca, ó, tá vendo a camisa azul ali? Normal, né? Gol legal. Tava bem o Emerson tá parado. Gol normal, legal. Já entrou. Svitanik, número 20, saiu Ledesma, 16. Muda também o jeito de jogar. Bota o time à frente. Coloca o time mais pra frente, coloca um terceiro atacante. O Boca vai ser um pouco mais agressivo, mas vai dar mais espaço pro contra-ataque. O que precisa é o Riquelme acertar o último passe. Riquelme é um jogador que controla o cérebro desse meio de campo, mas tá errando bolas que a gente não tá acostumado a ver para um jogador da qualidade como ele. Fica bem mais ofensivo mesmo o Boca, com Somoza, Riquelme e Ervite no meio do campo. Mochi, Santiago Silva e Svitanik no ataque. Aí vem agora o time do Boca. Somoza. Saiu, portanto, Ledesma, entrou Svitanik. Antecipação boa do Paulinho, cortou o passe do Caruso, disparou o Emerson pelo meio, ele tentou o Emerson, a bola desviada, voltou para o Paulinho. Chegou o Jorge Henrique. Segura, prende, esqueceu a bola. Mochi, tocou no Riquelme, erra, passe de novo o Riquelme. Corta o Fábio Santos. Recebeu, fez o cruzamento. E ela fica com o
fácil. Foi direto para a mão dele. Fim de semana tem também o UFC. O Anderson Silva enfrenta Chael Sonnen. Logo depois de altas horas. Romarinho vem aí. A hora que ele aparecer. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui você tem qualidade até no elevador. Jorge Henrique. Será que é o Jorge Henrique que vai dar lugar pro Romarinho? Santiago Silva tocou no meio pro Riquelme. Marcado por 2. O Corinthians saiu, o Paulinho foi lá dar pressão no zagueiro Schiavi, precisou chutar para longe. Romarinho aparece. Não precisa nem dizer o quanto ele tá de bem com a torcida, ou o quanto a torcida tá de bem com ele, né? Tenta arrancar do time do Corinthians. Brigou ali o Fábio Santos. Ganha um arremesso lateral. A maturidade do Corinthians, nesse momento, aparece no Pacaembu. E o Boca tem um maestro que ele é... Não é que ele é aparentemente lento. O jeito de jogar dele não é um cara... Ele bota a bola para correr, né? Ele não é veloz. Daqui a pouco o Cássio Caio diz o quanto isso pode ser ruim pro Boca, bom pro Corinthians, que vai pra área, cruzamento feito. Pode ser mais difícil para um time que precisa empatar o jogo, ter um armador mais lento, ou ele mete a bola na frente e pronto? Não, ele mete a bola na frente e pronto. Ele sabe dar o passe, ele sabe o momento certo do passe. O Riquelme joga muito. Já não é aquele mesmo Riquelme de antigamente, mas ele tá errando muitos passes, isso que deixa o time lento. Vai pra cobrança de escanteio o time do Corinthians. 8 escanteios no jogo e estamos já com quase 25 minutos. Vai o Alex pra bola. Castan foi lá pra área. Só 3 jogadores do Corinthians na área. Isso já é um sinal de que o time ataca. Mas a preocupação com a defesa talvez seja prioridade agora. Exatamente, bola parada não tem mais a necessidade de você se expor ao contra-ataque. Agora, se houve uma mudança de tanto na alteração como de postura do Boca, né, com o terceiro atacante, você vai ter um jogador a menos de marcação, porque o Riquelme já não ajuda sem a bola. É hora do Paulinho aparecer. Paulinho tem uma chegada à frente muito forte e ele, como elemento surpresa, pode decidir o jogo. Fica mostrando a bola o Castan, mas leva amarelo. Falta boba, infantil, o jogador tá de costas, ele foi e pegou o jogador, olha só. Também deu aquele cutucão no tornozelo. Pegou o Santiago Silva, o Leandro Castan. Chicão e Castan com amarelos. O Jorge Henrique também. Jogo com 27 faltas. Os 2 zagueiros do Boca também estão com amarelo. O Schiavi e o Caruso. Além do Mocho e do Santiago Silva. Vai para a cobrança de falta o time do Boca. Riquelme. Rola a bola, o Ervite para e ele toca para dentro da área. Perigosa! Cássio! E pegou firme. Kleber, o Romarinho veio até o banco, recebeu umas instruções do auxiliar, do Kleber Xavier, olhou na prancheta, etc. Aí o Tite se virou, conversou com ele, assim, 1, 2 minutos, falou, gesticulou com a mão, falou, vai lá e aquece, você já sabe o que é. Ou seja, quando precisar, ele vai passar a batida e entrar, porque ele voltou para o aquecimento. Recebeu as instruções bem antes e voltou lá pro fundo do campo, né? Onde os jogadores do Corinthians estão atrás, ali do lado do gol do Nem Sousa consegue Silva. se aquecer, né? Eles querem ver o jogo, né? Ninguém consegue ficar se aquecendo lá, não. Difícil. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson! Do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída. A torcida do Corinthians vem arrancado de Emerson e comemora o segundo
Emerson, camisa 11. Aumenta a vantagem do Corinthians, 2-0 no Pacaembu. Schiavi errou o passe, deu no pé do Emerson. O goleiro ainda chega a bater na bola. Essa arrancada, quando ele dá o tapa, o Caruso ficou muito para trás.